Funções trigonométricas inversas. É hoje aqui no canal do Cálculo e eu sou a Rutiele deste canal. Vamos aprender as arques, arquisseno, arquissecante, arquicotangente. Todas elas estarão aqui nessa aula. Vamos aprender? Funções trigonométricas inversas. Vamos começar com a função arquisseno de x, depois a arquicosseno de x. As funções arc, elas são as inversas das funções trigonométricas. Nós chamamos de arquisseno, arquicosseno e as demais. Antes de falar a definição e por que o domínio tem que ser esse e o contradomínio tem que ser esse, nós vamos relembrar a condição para ter função inversa, que é ser uma bijeção, tá? Se você não está por dentro de funções inversas, tem vídeo aqui na playlist, dá uma olhada no vídeo de funções inversas, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Seno de x é aquela onda que faz assim, né? E vai seguindo, passando no zero e a imagem é de menos 1 a 1, tá? E aí, eu vou ter que escolher um pedaço dessa função que seja bijetora. Nós sabemos que essa função, se eu defino a imagem, o próprio contradomínio, ela já é sobrejetora, tá? Só que ela não é bijetora, gente. Por quê? Se eu passo uma reta aqui, ó, paralela ao eixo x, eu encontro o gráfico em um monte de infinitos valores. Então, ela não é injetora, mas se você coloca o domínio daqui até aqui, ó, só nesse pedacinho aqui que tá grifado, ela é injetora. Por isso que eu coloco o domínio daqui, ó, de menos π sobre 2 a π sobre 2, e a imagem de menos 1 a 1. Desse jeito aqui, ela é injetora e sobrejetora, portanto, ela é uma bijeção. Então, nesse intervalo, ela admite inversa, olha. A inversa vai daqui para cá, ó, sempre ao contrário, né? Então, ela vai daqui para cá. Por isso que eu tenho esse domínio e esse contradomínio, que vai coincidir com a própria imagem. Aí, eu defino f menos 1, ou seja, a inversa da função seno, como sendo arquisseno de x. E o gráfico dela, ó, fica bem parecido. Lembrando que ela vai ficar simétrica em relação ao eixo y igual a x, tá? Assiste lá no vídeo de função inversa. Então, a função arquisseno é a inversa do seno, ela nasce para ser inversa do seno, e ela só é admitida nesse pedacinho aqui, ó, que vem da função ser injetora apenas nesse pedaço. Da mesma forma, eu vou ter a função inversa da arquicosseno. Como que eu defino a arquicosseno? Eu vou olhar um pedacinho da função cosseno que seja uma bijeção. No caso, eu pego aqui, ó, de 0 até π. Nesse pedaço, ela é injetora e sobrejetora, porque eu já escolhi a imagem como sendo o intervalo aqui, ó, de menos 1 a 1, tá? Então, nesse pedaço que tá grifado, ela é bijetora. Por isso que eu faço a inversa daqui para cá, ó. Se a função cosseno é de 0 a π a menos 1, eu faço a inversa daqui para cá, porque é a definição de função inversa. Então, a inversa vai ser arquicosseno de x e o gráfico vai ser esse gráfico que vem decrescente, passa aqui no π sobre 2 e desce, tá? Então, domina de menos 1 a 1 e a imagem é de 0 até π. Tem esse formato, certo? Vamos ver aqui umas coisas importantes a respeito dessas funções arc, tá? Se a função seno e arquisseno são par de inversas, né? Pares de inversas, o que eu tenho então? Quando eu faço a composta de seno com arquisseno, vai dar x, e a composta de arquisseno com seno vai dar x. Por que isso aqui acontece? Definição de função inversa. Todo par de inversa, quando eu faço a composta para os dois lados, tem que dar x, porque é a definição de inversa. Cosseno e arquicosseno são pares de inversas, logo o cosseno do arquicosseno de alguém é o próprio alguém e vice-versa. O arquicosseno do cosseno de alguém é o próprio alguém, tá? Como que eu uso isso? Olha, vamos ver essa equação aqui. Quem é o x de forma que seno de 8x dê raiz de 2 sobre 2? Como que você resolve essa equação?
eu quero achar o x, então esse seno tá me atrapalhando. Eu aplico a função arquisseno dos dois lados, ó. Arquisseno do seno de alguém é o próprio alguém, ó. Arquisseno do seno de alguém é o próprio alguém. Então, quando eu aplico o arquisseno desse lado, eu tenho 8x. E aí, eu tenho que aplicar dos dois lados. Então, eu apliquei arquisseno e ficou arquisseno do lado de cá, tá? E aí, eu tenho, olha, quem é o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2? Aí, você lembra lá do círculo trigonométrico. Quem que é o ângulo, por isso que chama arque, quem que é o ângulo que tem o seno raiz de 2 sobre 2? O ângulo, gente, nesse intervalo da função arquisseno, lembrando, olha, que a sua função arquisseno, ela varia de menos 1 a 1 domínio, e aqui, ó, ela é injetora. Então, ela vai ter um único valor aqui, ó, que vai ser raiz de 2 sobre 2, ela vai ter um único valor aqui, tá? Então, eu quero saber quem é o ângulo que tem o seno raiz de 2 sobre 2. Na verdade, desculpa, aqui que é raiz de 2 sobre 2, né? Quem que é o arquisseno de raiz de 2 sobre 2? E aqui vai dar π sobre 4, ó. Então, arquisseno de raiz de 2 sobre 2 é π sobre 4. Por quê? Porque quando você coloca aqui, ó, π sobre 4, aqui dá raiz de 2 sobre 2, tá vendo? Ó? Se aqui é raiz de 2 sobre 2, aqui é π sobre 4, aqui fica o contrário. Raiz de 2 sobre 2, π sobre 4. Tá? Então, o arquisseno de raiz de 2 sobre 2 é o ângulo π sobre 4 radianos. Logo, o x aqui que eu quero, basta dividir os dois lados por 8. Então, o ângulo x é π sobre 32 radianos, tá? Então, para isso que a gente usa muito as funções inversas, né? As trigonométricas inversas. Vamos para a próxima. Olha a arquitangente. O gráfico, então, primeiro, quando eu quero definir uma função inversa, eu vou olhar para a função que eu quero ver a inversa dela. A função tangente, ela tem esse ramo, ela tem mais um, né? Então, ela é cheia de ramos, ela tem infinitos ramos. Por que que eu escolho esse ramo de menos π sobre 2 a π sobre 2? Porque nesse ramo aqui só, ela é bijetora, tá? Então, eu pego de menos π sobre 2 a π sobre 2 em R. A imagem da função tangente é próprio reais, então é sobrejetora. Nesse pedacinho aqui, ela é uma função injetora, portanto, é bijetora, porque é injetora e sobrejetora, tá? Nesse intervalo, eu defino a composta, a inversa, que leva x em arquitangente de x, definida daqui para cá, ó, daqui para cá, tá vendo? Ó, se a f vai daqui para cá, na abjeção vai estar vindo daqui para cá. E aí, olha só, é como se você estivesse exatamente virando isso aqui, né, ó. Então, ela vai ficar com esse formato aqui. Por que que aqui é côncava para cima e aqui vira côncava para baixo? Depois nós vamos ver estudando a derivada segunda, concavidade, né? Aqui vai ser um ponto crítico. Nós vamos ver se isso aqui vai ser um ponto crítico, se não vai, tá? Se isso aqui é só uma inflexão sem ser ponto crítico. E aí você acompanha o estudo de derivada, tá? O gráfico da arquitangente fica assim, ó, assintótico a essa reta aqui. Assintótico a essa, ou seja, nunca encontra essa reta, só aproxima. É a mesma coisa que era assintótico vertical, vira assintótico horizontal. Mais uma vez, é par de inversa, então, quando eu faço a composta da tangente com a arquitangente dá x, e por outro lado, a arquitangente composta com a tangente também dá x, tá? Não podemos esquecer disso, que é muito importante. Arco e cotangente. Vamos lembrar como é que é o gráfico da cotangente? Ele vai ter esse ramo aqui de 0 até π, vai ter mais um ramo, ela é cheia de ramos. Se você não viu o gráfico da cotangente, tem vídeo aqui na playlist, dá uma olhada. E aí, gente, olha, eu vou pegar esse pedaço de 0 até π, porque aqui ela é injetora. Em R, ela é bijetora, porque a imagem já é próprio reais, conjunto dos reais. Então, de 0 até π, ela é injetora, ó. Só esse ramo aqui dela, ela é injetora. E aí, eu defino a inversa, então, daqui pra cá, ó. De R em 0, π. Esse aqui que é a imagem da função arco e cotangente. Aqui não era assíntota em 0 e assíntota em π? Ó, assíntota horizontal em 0, assíntota em π. E aí, ela tem esse comportamento aqui, ó. Côncava para baixo, depois vira côncava para cima, tá? Nós vamos ver depois que isso aqui vai constituir um ponto de inflexão dessa função, certo?
Mais uma vez, não encosta nessa reta e nem nessa, porque é assintótico, da mesma forma que não encontrava nessas duas de cá. Cotangente composta com a arquicotangente, que é a função inversa, dá x, e é composta da arquicotangente com a cotangente também dá x. É muito útil isso, tá? Próxima, arco secante. Da mesma forma, gente, nós vamos pegar um pedaço da função secante. Se você lembrar aqui, ó, tem uma continuidade. Aqui vira também, assim, para baixo. É como se fosse uma bacinha para baixo, uma para cima, uma para cima, uma para baixo. Mas a gente escolhe esse pedacinho para ser bijeção. Então, o importante da inversa é ser bijeção. Então, se eu escolho de 0 a π sobre 2, depois de π sobre 2 a π, que é esse gráfico vermelhinho, que é esse domínio, e essa imagem, ó, de menos infinito a menos 1 e de 1 a mais infinito, ó, nesse pedaço aqui eu consigo achar a inversa, porque é bijeção. Então, eu defino como sendo arco secante, tá vendo que ela vai daqui pra cá, ó, exatamente. E aí, ela tem esse formato aqui de gráfico, tá? Exatamente esse formato de gráfico. Essa arquissecante e a arcossecante são uma das que a gente menos usa. A arquitangente, ela aparece muito nas aplicações de cálculo, né? Nas aplicações de derivadas e tudo, então ela é muito útil. A arquicossecante também a gente usa pouco, vamos ver? Ó, cossecante, eu pego esse pedaço dela, ó, de menos π sobre 2 a 0, de 0 a π sobre 2, ela vai na mesma imagem da arque quando era secante, tá vendo a imagem a mesma? Então, ela vai daqui pra cá, ó, a inversa. A arquicossecante, ela é definida como sendo a inversa da cossecante, e o gráfico dela tem esse formato aqui também, que depois nós vamos perceber melhor quando estudarmos derivada. Por enquanto, a gente só visualiza o gráfico, tá? Reconhece ele. É comum ver em muitos livros que a arquissecante ela pode ser vista como arquicosseno de 1 sobre x e que a arquicossecante é arquisseno de 1 sobre x. Por que que é comum ver? Se y é arquisseno de x, significa que o x é... se y é arquissecante de x, significa que o x é secante de y, que eu apliquei o que? É secante dos dois lados, tá? Dá isso, é equivale, ó, equivalência. Só que secante é definido como sendo 1 sobre cosseno, tá? E aí, ó, x é 1 sobre cosseno, logo cosseno é 1 sobre x. Isso aqui equivale a isso, ó. Tá vendo? É só elevar menos 1 dos dois lados aqui. Se cosseno de y é 1 sobre x, eu quero o y, eu aplico o arquicosseno dos dois lados. Então, y é arquicosseno de 1 sobre x. Então, realmente, isso daqui é a mesma coisa, tá? E aqui é análogo, arquicossecante de x, significa que x é cossecante de y, aplica cossecante dos dois lados. Cossecante é 1 sobre seno de x, seno de y, cossecante de y é 1 sobre o seno de y, definição de cossecante. Ó, x é 1 sobre seno de y, logo seno de y é 1 sobre x. Y, então, aqui, ó, aplico o arquisseno dos dois lados, então, y é arquisseno de 1 sobre x, tá? Então, essas duas afirmações, né, essas duas igualdades que são muito comuns em livros, elas, de fato, são verdadeiras que a gente mostrou aqui. E aí, gostou da aula? Se gostou, assista ao próximo vídeo aqui do canal e não perca nada! Vamos aprender sempre aqui. Deixe o seu curtir, inscreva-se e compartilhe com seus amigos para que esse projeto sempre cresça e floresça. Muito obrigada, tchau!